Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e mais um vídeo respondendo a perguntas. São as perguntas que vocês deixaram naquele último vídeo que eu fiz sobre perguntas e respostas. No entanto, foram muitas perguntas e eu selecionei aqui 26, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e eu acho que esse aqui também vai ficar longo porque vai responder 26 perguntas, não dá para responder com menos de meia hora. Então, eu conto com a compreensão de vocês. Várias perguntas ficaram de fora, mas de repente a sua pode estar nesse vídeo aqui. Fique até o final para você saber se a sua resposta foi contemplada ou não. Além disso, eu peço que se vocês tiverem outras perguntas, deixem aí, mas também dê uma olhadinha na playlist, lá onde tem um bloco de vídeos respondendo perguntas, porque muitas das que vocês fizeram aqui já foram respondidas e respondidas mais de uma vez. Então, procure dar uma olhadinha lá, faça uma maratona nas respostas, que você vai aprender muita coisa, conhecer muita coisa também, esclarecer muitas dúvidas. Vamos lá, então, para as respostas deixadas no último vídeo. Vamos lá. A primeira é: qual o melhor momento para dar os avisos finais? Como, por exemplo, cantar parabéns também, fazer homenagens, encenações, coisas que não são da liturgia. Não seria melhor depois da bênção final? Então, essa pessoa faz essa pergunta: qual que seria o melhor momento para os avisos finais? Bom, primeira coisa, os avisos finais devem estar no final. Porém, se os avisos finais forem dados depois da bênção final, os avisos vão ser dados para os bancos, porque as pessoas não esperam. Então, o melhor momento para dar os avisos finais é depois da comunhão. Não vejo outro momento. São necessários avisos, porque é o único momento que a Assembleia está reunida. Uma igreja tem muitas atividades, tem muitos acontecimentos que precisam ser informados para a comunidade, para a Assembleia. Se não for dado esses avisos, as pessoas não ficam sabendo. Então, o melhor momento é depois da comunhão. Naquele momento após a oração, pós-comunhão, obviamente, nunca antes da oração pós-comunhão. Mas depois da oração pós-comunhão, aí então dá-se os avisos, faça-se as homenagens, cante-se parabéns. É um apêndice da liturgia, ele não faz parte da liturgia, mas são momentos importantes dentro da comunidade que celebra. Então não vamos ser assim tão rigorosos e ficar estritamente no rito da missa. Lembrando que a missa tem um rito, mas ela é também encontro da comunidade que celebra. Ali, nesse encontro da comunidade que celebra, tem também os avisos para a comunidade, tem as homenagens. Tudo isso pode acontecer e deve acontecer nesse momento específico. Fazer isso depois da bênção final é perda de tempo, porque as pessoas não permanecem. Tem gente que, a hora que o padre levanta a mão para dar a bênção, antes dele dizer o amém, as pessoas já estão lá na rua. Imagina se for fazer avisos depois. Então, isso não procede, tem que ser neste momento indicado aqui. A outra pergunta é: qual momento devo subir para fazer a leitura? Bom, se você foi convidado para fazer uma leitura, você deve se dirigir à mesa da palavra na hora da liturgia da palavra, após a oração da coleta, a oração do dia, quando as pessoas se assentam. Há comunidades que os acólitos vão lá, buscam e trazem as pessoas, outras não. Então, todo mundo se assentou, você se dirige, já sabe o momento, é a primeira leitura, se dirige à mesa da palavra para fazer a leitura. É a segunda leitura, após o salmo, e assim sucessivamente. Se você acompanha sempre a missa, isso é tranquilo nesses momentos para se dirigir para as leituras. Agora, se a pessoa está aí, caiu de paraquedas, ela não sabe mesmo, né? Que ela foi pela primeira vez, ela não deveria nem ser convidada para fazer leitura.
Ela deve ser convidada depois que ela já tem um tempo de participação. A outra pergunta é: celebração, missa online serve? Olha, as missas transmitidas pelos meios de comunicação, seja pela internet, seja pela televisão, seja pelo rádio, ela serve para pessoas enfermas, impossibilitadas de irem à missa. Mas pessoa com saúde não serve. Se você tem saúde, tem condição física de ir à igreja, você não deve acompanhar, deixar de ir à igreja para ir para assistir em casa a missa pela televisão. Isso não serve. No período da pandemia, o Papa Francisco abriu uma exceção, o Papa pode fazer isso, possibilitando, validando as missas online, as missas pela televisão. Mas foi só no período da pandemia. Agora isso não tem mais valor como sacramento, participação do sacramento da Eucaristia, da missa. Outra pergunta: qual a diferença de comungar todos os dias e estar em comunhão com Deus? A diferença é básica. Estar em comunhão com Deus é uma atitude, é uma postura. Você pode comungar, receber a comunhão e não estar em comunhão com Deus. Tem muita gente que comunga e não está em comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus é fazer o que ele ensinou, é viver os seus mandamentos. Não é só lá receber a hóstia consagrada. Então, para você fazer comunhão com Deus, você deve viver os ensinamentos de Deus. Então, não basta, eu comunguei e já estou em comunhão com Deus. Se você comungou e leva uma vida que não condiz com os ensinamentos de Deus, você não comungou com Deus. A comunhão é estar em sintonia com Ele. Isso deveria ficar claro para todas as pessoas, porque tem gente que acha que basta ir à missa comungar que já fez comunhão com Deus e leva uma vida desregrada. Não é assim. Estar em comunhão é viver os seus mandamentos, é viver os seus ensinamentos. É o que dizia a liturgia da palavra do domingo passado. Isso é estar em comunhão com Deus. Conheço muita gente que comunga quase que diariamente, mas tem uma vida terrível com relação ao seu semelhante, de julgar, de condenar, de fazer mal para os outros. Você acha que uma pessoa dessa comungou, está comungando com Cristo, está em comunhão com Deus? Claro que não. A outra pergunta é: podem enfeitar o altar com arranjos de casamentos e festas de 15 anos? Olha, depende. Se for tempo da quaresma, evite-se. Tem um casamento na quaresma e aí a noiva enfeitou toda a igreja. A liturgia da quaresma não pede excessos de arranjos de flores, então nesse dia seria bom não aproveitar os mesmos arranjos. Agora, se é outro tempo litúrgico, não tem problema nenhum, pode sim e deve. Até é delicado da parte de noivas quando elas casam, deixe pelo menos alguns arranjos na igreja para as missas, isso é sim válido e importante. Outra pergunta: já namorei e tenho uma filha, mas nunca fui casado. Posso comungar? Claro que pode. Se você não está vivendo uma união ilegítima com ninguém, você pode comungar. Mesmo que você tenha uma filha, mesmo que você nunca tenha sido casado, mas tenha uma filha. Então isso não é impedimento. Impedimento para a comunhão é quando a pessoa vive uma segunda união sem o sacramento do matrimônio. A outra pergunta: por que as paróquias não estão mais entrando com crucifixos e velas? Aonde você viu isso? Talvez seja aí na sua paróquia, mas isso não foi abolido. E as paróquias que eu conheço, todas elas entram com a cruz processional e com as velas. A vela é opcional, mas a cruz processional não é opcional. A cruz processional é obrigatório, liturgicamente obrigatório que se entre. Então, se aí não está entrando, é porque tem alguma coisa errada. A não ser que seja o tempo pascal. Aí no tempo pascal pode-se substituir o crucifixo, a procissão, o crucifixo, a cruz processional com o círio pascal. Mas a cruz processional fica lá no altar. Ela não é retirada, não se retira a cruz em nenhum tempo da liturgia, porque o Cristo crucificado é essencial dentro da igreja e não deve ser tirado em nenhum momento.
Outra pergunta: casal homossexual pode ser coordenador na igreja? Olha aqui uma pergunta de preconceito. Por favor, não discrimine pessoas. Quem somos nós para discriminar uma pessoa? A condição, a escolha é dela de viver uma união com alguém e a igreja não deve julgar. Então, portanto, se a pessoa é um casal homossexual que participa da igreja, ninguém deve chegar e dizer para essa pessoa que ela não pode participar. Não devemos julgar ninguém. Eu sei que vai ter ali os fiscais da fé, os puritanos, dizendo que isso é pecado, mas não cabe a nós julgarmos. É a consciência da pessoa que deve dizer. Eu não devo dizer para a pessoa se ela está em pecado ou não. É ela que tem que tomar consciência dos seus atos. Então, não se deve julgar as pessoas. Se aí na sua paróquia tem uma pessoa, um casal homoafetivo que tem coordenações pastorais, não se deve discriminá-lo, eles devem ser muito bem acolhidos, é o que o Papa Francisco tem insistido muito nas suas pregações, não usarmos de discriminação dentro da igreja, nem por condição sexual, nem por raça, nem por classe social, enfim, por nenhum tipo de discriminação. A outra pergunta é: na Quinta-feira Santa é recomendado que o sacrário esteja aberto e sem hóstias consagradas, mas na Sexta-feira Santa, que hóstia vamos utilizar se não se consagrou? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Na Quinta-feira Santa, se deixa o sacrário aberto sem as partículas consagradas depois da missa da instituição da Eucaristia. Então, é nessa missa da Quinta-feira Santa que se consagra hóstias suficientes para a Sexta-feira Santa. Aí, depois da missa, sim, faz a transladação, leva as Eucaristias para a sala da reposição, a capela da reposição. O sacrário fica aberto, com a luz apagada, mas a missa já aconteceu. Durante a missa, não se fica sacrário aberto sem hóstias na Quinta-feira Santa. Pelo contrário, nesse dia, a evidência maior é a Eucaristia, porque é a missa da última ceia do Senhor, que se faz memória com mais evidência nesse dia. Então, você está havendo uma confusão aqui na sua pergunta, mas isso não procede. Outra pergunta é verdade que ao abrir o sacrário, se a pessoa pedir uma graça, ela alcança? Olha, isso aí já está a linha tênue que separa a superstição da fé. Qualquer momento que você, diante do sacrário, pedir com fé, você pode receber uma graça. Não é só na hora que abre o sacrário. Porque abrir o sacrário é Jesus aparecer. Não, peraí, tem alguma coisa também aí de absurda nessa pergunta. Se você tem fé, você alcança uma graça com o sacrário aberto, com o sacrário fechado, longe do sacrário, perto do sacrário, enfim, é a sua fé que vai fazer você alcançar a graça. Não é as circunstâncias que vai fazer você alcançar uma graça. A outra pergunta: a cada quanto tempo devo limpar o sacrário? É relativa também essa pergunta. Depende das condições. Há quanto tempo você limpa a sua casa? Uma vez por semana? Todos os dias? Então, depende de como está suja a sua casa, você vai limpar. Se a sua casa está limpa, você limpou ontem, hoje ela está limpa, você não vai limpar hoje. Agora, o sacrário também, se limpou essa semana, ele pode esperar 15 dias, um mês, até 2 meses. Sacrário não é uma coisa que junta muito pó dentro. Então, depende de não existe uma regra, uma norma, dizer, olha, a cada 15 dias tem que limpar o sacrário, uma vez por mês tem que limpar o sacrário. Não existe uma regra como essa. A pessoa que está acompanhando ali sabe, olha, agora está no momento que precisa dar uma geral ali, uma limpeza dentro do sacrário, mas não tem um tempo determinado. A outra pergunta é: pessoas descasadas, divorciadas, amaziadas de segunda união podem receber a unção dos enfermos? Claro que pode. Não existe impedimento para receber a unção dos enfermos. Qualquer pessoa pode receber a unção dos enfermos. Esses dias eu fiquei sabendo que um padre havia ido ao hospital e não deu unção dos enfermos para uma pessoa, porque soube que ela vivia uma segunda união. Isso é absurdo, não existe isso.
O sacramento da unção dos enfermos é para todas as pessoas que queiram receber, até mesmo de outras denominações religiosas, se ela quiser. Então, qualquer pessoa pode receber, desde que ela queira receber, ou se ela estiver numa condição inconsciente, a família pedir a unção para ela, ela pode receber, independentemente da sua condição. A outra pergunta é: uma catequista que é a favor da pena de morte pode continuar sendo catequista? Como falar não matar? Olha, uma pessoa que é a favor da pena de morte, ela não é nem cristã. Por isso é muito complicado uma pessoa com uma postura dessa ser catequista, enfim. A pena de morte é condenada pela igreja. A igreja defende a vida desde a sua concepção até a morte natural, em nenhuma circunstância. Então, se a pessoa é a favor da pena de morte, ela deve conversar com o padre e dizer: você não serve para ser catequista. Não é só para falar não matar, mas porque ela está indo contra a doutrina cristã, contra a doutrina católica cristã, porque a pena de morte é abominável dentro do cristianismo. Não é só na Igreja Católica. Qualquer religião fiel à proposta de Cristo deve ser contra a pena de morte. Então, uma pessoa que é a favor da pena de morte, ela não é nem cristã. Por isso, ela não deveria estar como catequista. A outra pergunta é: o que fazer quando a hóstia cai no chão ao distribuir? Essa pergunta é uma pergunta clássica. Eu acho que eu já respondi essa pergunta no mínimo umas 10 vezes nos vídeos de messes, nos vídeos de perguntas e respostas. O que fazer? Olha, se você está distribuindo a comunhão caiu, você deve separá-la no lugar e depois descartá-la adequadamente. Não é aconselhável comungar uma partícula que caiu no chão, por questão dela estar contaminada com alguma coisa. Então, isso é uma questão de higiene. Quando a hóstia cai, ela deve ser separada no corporal e depois, com todas aquelas orientações de como descartar, deve ser descartada. Não é jogar no lixo, por favor, não é assim que se procede. Se a pessoa quiser consumi-la, também não há impedimento. O próprio mestre pode, ela caiu ali e ele quiser consumir, pode consumir. Mas a recomendação é que se descarte, né? A outra pergunta é: que momento a Assembleia deve se levantar para a aclamação do Evangelho? Ela pergunta aqui, a hora que o diácono vai lá diante do padre, o padre ainda está sentado e vai dar a bênção para o diácono proclamar. A Assembleia se levanta quando começam os primeiros acordes do canto de aclamação, ela já pode se levantar. Outra pergunta: leitura deve ser lida ou proclamada? Qual a diferença de ler ou proclamar? Essa é outra pergunta também que eu já respondi várias vezes lá nos vídeos de leitores. Leitura deve ser lida, evangelho proclamado. Qual que é a diferença? A diferença é na entonação que se dá. Você vai pegar está escrito leitura lá, e o evangelho está escrito proclamação do evangelho. Então se proclama só o evangelho, e as leituras são lidas e o salmo é salmodiado. Essa é a diferença. Então, primeira e segunda leitura são lidas, o salmo é salmodiado e o evangelho é proclamado. É a maneira como se dá a entonação daquela leitura feita, daquela passagem bíblica. Então, o leitor deve ter essa consciência. Se ele está fazendo uma leitura, ela deve ser lida, não é proclamada. A outra pergunta: fui ao terço dos homens e foi distribuída a comunhão. Havia um padre participando. Ele entrou na fila da comunhão. Fiquei em dúvida. Bom, é estranho distribuir comunhão no terço dos homens. É a primeira coisa. Não sei porquê. Isso é... Se o padre permitiu que se tenha distribuição de comunhão no terço dos homens, mas não precisa, não há necessidade. Lembrando, não é celebração da palavra, não é missa. Para que ter comunhão? Então, não tem necessidade. É uma coisa meio que sem sentido distribuir comunhão no terço dos homens. Mas pode ser que aí nessa paróquia o padre autorizou. E aí a pessoa disse que viu o padre lá rezando o terço dos homens e o padre entrou na fila para comungar. Claro, você está distribuindo a comunhão, mesmo que estiver numa celebração da palavra ou numa outra celebração que tem distribuição da comunhão, o padre está presente, ele vai comungar normalmente como qualquer outra pessoa.
A outra pergunta é: o que seria uma segunda união para não ser Messi? Seria aquela pessoa que une a uma outra sem o sacramento do matrimônio. Para ser Messi, pede-se que a pessoa seja solteira ou casada. Alguém que vive uma segunda união é aconselhado a não ser Messi. Então, segunda união, é óbvio, é aquela pessoa que uniu uma segunda vez, mas não tem o sacramento do matrimônio. Então, ela está impedida de ser Messi, de comungar, é a orientação da igreja. A outra pergunta é: qual a diferença de camisa clerical e camisa romana? Eu acho que talvez seja colarinho romano que você quis dizer aqui, né? Porque camisa clerical, camisa romana é a mesma coisa. Agora, camisa clerical e colarinho romano, a camisa é a mesma coisa também, porque é a gola, que tem o clégima. Essa é uma camisa clerical. Um colarinho romano, aquele colarinho que não tem gola, né? É isso aí. E ela pergunta também qual a diferença de hábito e batina. Hábito são dos religiosos. Cada congregação religiosa tem um tipo de veste própria que se chama hábito. O hábito dos monges, o hábito dos freis, dos frades. E a batina é uma veste clerical do padre diocesano, aquela que tem uma quantidade certa de botões, né? Ele pode usar, é opcional. Vale lembrar que a batina, desde o Concílio Vaticano II, ela ficou como uma veste opcional. O padre usa se ele quiser. Se o padre quiser usar batina o tempo todo, dormir de batina, ele pode se ele quiser, mas é opcional. Antes do Concílio Vaticano, não, todos os padres deveriam usar constantemente batina. Com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano também isso mudou. Então o padre usa batina se ele quiser. Paramentos litúrgicos, não. Para a missa, todos têm que usar o paramento litúrgico. Agora, ficar o dia inteiro de batina, isso é uma escolha do padre. Se ele quiser ficar o dia inteiro de batina, pode. Mas não é a orientação da igreja. O Concílio Vaticano II já aboliu isso há mais de 60 anos. A outra pergunta é: no rito do batismo, quando o padre diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz também o amém? Não, o amém é a Assembleia que diz. O amém são os pais e padrinhos que diz. O amém é a resposta da Assembleia. O padre vai dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem está em volta batizando é que vai responder amém. Isso vale também para outras circunstâncias. Amém é a resposta da Assembleia. A outra pergunta é: pessoa separada pode receber a comunhão? Quais os impedimentos para receber a comunhão? Bom, os impedimentos para receber a comunhão são impedimentos de pecados graves, não confessados. Então, se a pessoa tem um pecado gravíssimo e ela não teve oportunidade de confessar antes, ela não deve receber a comunhão. Se ela tem pecados veniais, ela pode comungar. Por exemplo, no ato penitencial, ela pode fazer o seu pedido de perdão e comungar. Numa outra ocasião, ela confessa. Agora, com relação a pessoas separadas, ela pode também receber a comunhão. Quem que a igreja recomenda para não receber a comunhão é quem vive uma segunda união, como eu disse antes. Se a pessoa casou, separou, ela não está convivendo com ninguém, ela não é impedida de receber a comunhão. Outra pergunta: a igreja é cheia de ritos, mas nem sempre são explicados. Por quê? Olha, depende da igreja. As paróquias têm tantos cursos de liturgia explicando, é que talvez você não tenha participado. Se você é daquela pessoa que vai só à missa ou só vai de vez em quando à missa, você vai achar: nossa, a igreja é cheia de rito, eu não entendo nada e não é explicado. Claro, você não participa. Agora, se você participar, veja nos avisos finais: olha, vai ter curso de liturgia, vai ter curso bíblico, vai ter curso de eclesiologia. Se você participar, você vai ver que você vai aprender muita coisa sobre a sua igreja. Participe mais e você vai ver que a igreja explica, sim, todos os ritos, porque todas as paróquias têm constantemente muita formação. É que as pessoas não ficam sabendo e não procuram saber, né? E alguns até questionam: por que tem avisos finais? Justamente para falar disso. Olha, vai ter curso de tal tema, e a pessoa não vai, então ela não fica sabendo mesmo. Procure se informar, que você vai ver que na sua paróquia tem muitos cursos para explicar não só ritos da missa, mas tantas outras coisas também.
A outra pergunta é: pode um acólito que não é ministro distribuir a comunhão? Vale lembrar, eu também já disse sobre isso, que os mestres são ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Extraordinários. Portanto, o padre pode naturalmente, numa missa, escolher qualquer pessoa, não só acólito, qualquer pessoa da Assembleia que ele convidar naquela missa para distribuir a comunhão, ele pode fazer isso. Ela está sendo ministra extraordinária naquele dia. Então, por exemplo, tem uma missa. Não veio nenhum mestre instituído. O padre pode convidar ou uma pessoa da Assembleia para distribuir a comunhão, ou um acólito. Então ele pode sim. Se você viu um acólito que não foi investido como mestre distribuindo a comunhão, aí não tem nada de errado. Se o padre convidou, ele pode desempenhar essa função naturalmente. Naquele dia, naquele momento, ele foi ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. A outra pergunta é: posso acompanhar as missas pelos subsídios? Olha, faz tempo já que a igreja vem orientando que a missa deve ser acompanhada, se você está presente ali na missa, sem nada nas mãos, né? Seja folheto, liturgia diária, ou mesmo hoje com o celular, que a missa está toda no celular, né? Nos aplicativos. Você vai ficar de cabeça baixa ali. É como se você estivesse numa festa e não estivesse interagindo com a festa. Você vai a uma festa, alguém te convidou para uma festa e você senta lá e fica lendo na festa. Enquanto as pessoas estão conversando, partilhando, celebrando, você está lendo ali. É a mesma coisa. Então, não precisa, não deve, não é litúrgico acompanhar a missa através de subsídios. Seja folheto, seja a liturgia diária, seja um aplicativo de celular. Deixe tudo isso em casa. Use isso para preparar antes para você ir à missa. Então, antes da missa, na sua casa, antes de ir, você dá uma olhada lá no folheto, na liturgia diária, reflita as leituras, passe o rito todo da missa. Seria ótimo se você fizesse isso, mas deixa tudo isso em casa e lá na missa você senta e participa inteiramente de todos os momentos, olhando para o altar, olhando para a mesa da palavra, acompanhando cada momento da missa. Tá? Subsídio, deixa tudo em casa, que isso não é indicado. E a última pergunta é: no tempo pascal, retira-se o crucifixo do altar? Acho que eu já respondi também essa pergunta. Não, o crucifixo fica sempre, durante todo o ano, nunca se tira o crucifixo do altar, mesmo no tempo pascal. Bom, essas são as respostas que eu trouxe hoje para esse vídeo. E para ele não ficar muito longo, eu deixei lá acho que umas 10 ou mais perguntas sem responder, para o vídeo não ficar tão extenso. Mesmo assim, já faz quase meia hora que eu estou falando aqui com vocês. Se você tem outras perguntas que não foram respondidas, deixem aí. No próximo vídeo eu procuro respondê-las. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com as suas equipes de celebração, com as suas equipes litúrgicas, se você é mestre, com os mestres da sua comunidade, e também se você é acólito, coroinha, pode compartilhar. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.